Boa tarde, senhoras e senhores, aqui do Brasil. Bom dia na Austrália. É um prazer apresentar o webinar da IFSP. É o projeto que é sobre as práticas educacionais sobre a gestão da água. Então, temos o suporte da Tropical Research Alliance da Austrália, também aqui no Brasil. O propósito deste webinar é falar sobre os desafios para a gestão sustentável da água, no que diz respeito à mitigação, adaptação e resiliência a eventos extremos, condições climáticas extremas e mudança climática. Meu nome é Vasiliki, eu sou professora de engenharia na Unifesp e também no IFSP, e também sou secretária-geral da TWRA no Brasil. Antes de iniciar as nossas palestras, eu vou dar uma breve explicação sobre a dinâmica desse evento. Bem, após cada palestrante, todos os participantes terão a possibilidade de enviar as perguntas por escrito, utilizando o chat ou o botão de perguntas e respostas, que está aqui abaixo. Eu vou tentar fazer todas as perguntas, mas, claro, tudo depende do tempo disponível. Vocês podem seguir a apresentação em inglês ou português. Para tanto, você precisa apenas selecionar o idioma que prefere, no botão de interpretação abaixo na tela. Eu estou muito honrada de apresentar os 3 palestrantes. Infelizmente, o 4º palestrante não poderá participar por causa de uma questão de saúde. Mas hoje temos o Dr. David Hamilton, Dr. Stewart e Dr. Nick. Eles são fantásticos pesquisadores australianos e muito conhecidos em todo o mundo. E vão contribuir muito para melhorar o nosso conhecimento sobre a gestão das vias aquáticas da água e também eventos extremos. O nosso primeiro convidado é Dr. Hamilton. Ele é o diretor do Australian Rivers Institute e professor na universidade. Ele tem já posições sobre engenharia ambiental na Universidade de Western Australia e ciências biológicas na Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. Isso envolveu a pesquisa para a restauração de lagos e também sobre a trajetória de recuperação de vias fluviais de água doce. Então, esteve envolvido na gestão da implementação de políticas para ecossistemas de água doce, ele também participou do trabalho entre a área privada e pública também na Austrália. E ele vai falar sobre a qualidade da água, os riscos sobre as condições das barragens, e vamos falar com o Dr. David Hamilton. É um grande prazer tê-lo aqui, Dr. Hamilton. Bem, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado. E primeiro eu gostaria de dizer boa noite ou bom dia a muitos de nós que estão aqui em outras partes do mundo, e eu espero falar com vocês de forma clara e concisa. Eu vou falar então sobre entender os riscos da qualidade de água sobre volumes baixos e variáveis em barragens e represas, em reservatórios. Bem, este é um assunto que eu vou falar principalmente da perspectiva australiana, mas tem um significado global. E eu sei que também no Brasil vocês também têm problemas, questões sobre a disponibilidade de água potável nos anos recentes, especificamente quando falamos de secas. Agora, principalmente vamos falar de um projeto que apareceu e primeiramente começou em 2019. E
ele falava sobre a gestão do coletor ou captação de águas pluviais. E o projeto era entender os riscos à qualidade da água em reservatórios com volume variável ou volume baixo. Também temos o volume morto, reserva técnica, como lidar com isso, e também, subsequentemente, recebemos fundos do Water Research Australia. O Water Research Australia é um instituto que ajuda a coordenar a pesquisa nesse tema. Bem, tivemos muito trabalho anterior no que diz respeito a esse projeto, e o trabalho anterior está focado principalmente nos impactos das mudanças climáticas sobre a qualidade da água, não especificamente nos níveis, digamos, dos reservatórios. Esse trabalho nós identificamos e podemos ver um aumento da estratificação e controlar, então a estratificação com a mudança climática potencial redução da qualidade de água e a necessidade de aumento de trabalhos para a gestão melhor da água, por exemplo, para reduzir por exemplo, a perda de nutrientes e em coletores e também aumentar o controle da estratificação que pode acontecer com a mudança climática e também podemos ter essa estratificação artificial em lagos. Outro trabalho que foi coordenado pela Water Research Australia foi como as condições climáticas extremas podem afetar o volume desses reservatórios. Então, aqui temos a perda de muitos nutrientes, a vazão, que podem levar a, por exemplo, o aumento, essas eflorescências de algas e cianobactérias. E aqui temos também a intrusão de água salina, por exemplo, de água subterrânea. E, por exemplo, quando temos enchentes também, temos um excesso de nutrientes que tem a vazão para esses reservatórios. Não tem uma forma única de fazer a gestão desses problemas para realmente estimular melhor resiliência nessas estruturas e temos que melhorar também a qualidade de tratamento da água. Isso será também um ponto a ser discutido depois. Agora, eu quero colocar em perspectiva o que nós estamos vendo. Por exemplo, à medida que nós vemos essas mudanças climáticas, seja por enchente ou realmente uma onda de calor, é importante colocar uma perspectiva histórica. Por exemplo, tivemos uma seca muito grande na seca em 2002 até 2009, e foi uma seca generalizada, porque também parece que a mais recente é a que nós lembramos com mais detalhes, mas podemos ver historicamente que tivemos uma seca muito severa, prolongada, que foi a Federation Drought, a seca da federação, na qual os índices pluviométricos eram quase que ausentes em quase toda a parte oeste da Austrália. Isso foi no fim do século XIX. No fim do século XX, perdão. Aqui também temos a mudança climática. Uma coisa que também é persistente é o aumento na temperatura. Desde a seca da Federação no fim do século XIX, nós temos as temperaturas que aumentaram pelo menos 1,4 graus Celsius. E os meses mais quentes do ano, em anos recentes, foram muito quentes. E vocês podem ver, em 2017, a temperatura para janeiro, que é o mês mais quente, chegou a 3 graus Celsius acima do normal. Então, essas ondas de calor são persistentes, estabelecem recordes, especificamente na área central da Austrália, onde temperaturas agora chegam a, não sei, 50 graus Celsius às vezes, em dias muito quentes durante o verão. E também temos que conectar a onda de calor também à seca muito severa que aconteceu em tempos recentes. Provavelmente, como resultado, a Austrália
experimenta um déficit de índices pluviométricos muito baixos. Enfim, recentemente, em 2018, até fevereiro de 2019, no qual a parte central da Austrália, as chuvas eram quase inexistentes. Então, para as cidades grandes na Austrália, isso é uma crise. As cidades continuam a crescer, e mesmo com a melhor eficiência da utilização de água, a demanda pela água aumenta. E, ao mesmo tempo, as barragens diminuem o seu volume, diretamente afetados pela temperatura e até mais pelo efeito do aumento da temperatura na evaporação. Portanto, até 2070, talvez, vemos uma redução nos volumes de até 40% em termos de abastecimento de água potável. Isso está relacionado, é claro, ao aumento da temperatura e também da transpiração, evaporação. Então, essa combinação de aumento de demanda pelo abastecimento e diminuição do fornecimento pode ser catastrófico. E se nós fazemos uma projeção da disponibilidade de água versus o abastecimento, nós teremos apenas opções muito caras, como dessalinização para algumas cidades, e aumento do abastecimento, da eficiência no abastecimento, e até mesmo, vejam só, reciclagem da água. Muito bem, eu queria apresentar um estudo de caso para vocês. É uma barragem, uma represa de Vinho, que eu conheço muito bem, fornece água para Queensland e Brisbane e fornece mais ou menos 60 a 70% do abastecimento de água potável de Brisbane. Portanto, como já mencionei, a seca do milênio foi o grande gatilho para o declínio dos volumes de água, que começou em 2001 e terminou em 2009, de tal extensão que no volume mínimo da barragem era menos de 10% do volume total. Então, planos foram feitos para a qual Brisbane simplesmente ficaria sem água. Tínhamos restrições severas do abastecimento de água e começamos, inclusive, um plano de reciclagem e dessalinização da água para manter o abastecimento em Brisbane no fim da década passada. Portanto, vamos ver um pouco mais de perto o que nós vemos como a falta de disponibilidade de abastecimento de água nesses anos, nessa linha de tempo. Vejam só, notem que temos 4 anos, 3 a 4 anos, quando tem uma separação entre tempos onde os níveis da água aumentaram entre o mínimo e o máximo. Vejam esses limiares em 1992, mais uma vez em 1999, e também em 96 vemos uma separação. 2011 de novo, quando tivemos uma grande enchente, e 2017. Esses foram os momentos, mais ou menos 2 ou 3 anos, quando tivemos uma grande enchente que aumentou o volume da água e depois esse volume declina por causa da demanda no abastecimento pela água. Então, a característica da seca do milênio é que não tivemos nenhuma das enchentes, dos fluxos de enchente que aconteceram até 2008, 2009, quando finalmente os volumes de água voltaram a subir. Tipicamente, na região subtropical, nós temos esses eventos de enchente infrequente a cada 3 ou 4 anos e também estão associados com uma qualidade de água muito ruim, que é basicamente de enchente, que leva a danos na infraestrutura de abastecimento de água potável e purificação. Nós vemos, então, também El Niño e La Niña, os eventos climáticos que afetam o volume de armazenamento da água, por exemplo, e esse não é o caso. Não temos uma relação direta entre El Niño e La Niña nessa parte do país. Agora, não quero dizer que não tem alguma relação, alguma correlação, especificamente para outras partes da Austrália, mas nada muito óbvio na região subtropical da Austrália. Portanto, como vocês sabem, a Austrália é um país de extremos.
E esses eventos climáticos extremos vão ser mais frequentes no futuro com a mudança climática. No começo desse ano, algumas partes da Austrália estavam com seca, tivemos cada vez mais incêndios florestais, e especificamente na parte sudeste da Austrália. E isso não só teve um impacto na vegetação e na vida selvagem, mas também resultaram em uma alta contaminação dos reservatórios, dos lagos, enfim. E isso requeriu, vejam só, medidas de remediação. Veja uma foto do reservatório do bem, o reservatório Upper Yarra, que está em Victoria. E então tivemos essa onda de calor que levou a incêndios que afetou a qualidade da água. E esse desfecho parece ser muito persistente, muito consistente. E requer remediação ambiental, como é o caso que vocês podem ver nessa foto. Bem, quais são as mudanças que podemos esperar em termos de qualidade de água e consequências das mudanças climáticas? Temos uma grande preocupação que vamos ver um aumento das eflorescências de algas, cianobactérias, mas também temos elas afetando principalmente, temos um aumento da estratificação e da temperatura, o que leva a um aumento das eflorescências de alga, enfim, temos esses fatores que podem afetar também o crescimento das cianobactérias, como, por exemplo, a intermitência do fornecimento de nutrientes associados com secas e enchentes. Portanto, essa intermitência ou essas condições intermitentes são muito favorecem muito ao aumento da temperatura, mais estratificação, que favorecem, por conseguinte, as eflorescências de algas, nesse caso, cianobactérias. E vemos também uma mudança na distribuição das espécies com a mudança climática, potencialmente levando à criação de nichos que favorecem a colonização por espécies invasivas que não normalmente poderiam ocorrer em algumas regiões. Esse slide resume um pouco do que eu estou tentando falar. Os recursos do litoral também têm um papel-chave na estrutura dos lagos. As espécies nativas não estão acostumadas a essa variação da água e as espécies invasivas podem se aproveitar dessa situação. E, claro, temos mais ciclagem dos nutrientes, essa ciclagem interna, e temos mais área de superfície, mais área superficial, então mais evaporação. Portanto, para resumir, o que nós provavelmente veremos é uma mudança do estado atual, como vemos essa distribuição de Gauss aqui, não da linha pontilhada, mas a um futuro no qual a seca na linha pontilhada ou as enchentes vai aumentar, como representado aqui. Então, nesses extremos, vamos ter uma mudança da qualidade da água, com expectativas de que baixos níveis de água, nós vamos ver um aumento da salinidade, mais eflorescência de cianobactérias, mais turbidez, mais carga dos nutrientes e também temos os macrófitos. Por contraste, nos níveis altos de água, nós temos o risco do comprometimento das barragens, nós temos mais sedimentação, mais enchentes, mais turbidez e problemas potenciais com a carga de nutrientes e micróbios. Então, cada um desses casos ou extremos, vamos aumentar com a mudança do clima. Isso me leva ao término aqui, e isso é um projeto que temos na Water Research Austrália, quando temos a seca estendida e o aumento, enfim, a diminuição dos volumes, e eu também listei aqui a equipe que trabalha comigo. Portanto, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Dr. David, por compartilhar esse tópico
e os desafios que temos que enfrentar para a gestão de reservas, de barragens, represas e também lagos. Temos alguns minutos para perguntas e eu gostaria de começar, então, com essa primeira pergunta, se você me permite, que é um dos palestrantes, um dos participantes gostaria de saber mais exemplos sobre como a infraestrutura verde pode melhorar as condições das vias fluviais que estão na costa e como fazer a melhor gestão para ter menos intrusão da água salina. Essa é uma pergunta muito específica. Eu suponho que uma forma que nós podemos trabalhar é essa estrutura verde, ou seja, uma costa natural tem a capacidade de mitigar, então, essa vegetação da costa tem uma habilidade de mitigar, diminuir a erosão e, portanto, potencialmente parar a intrusão, então, de pelo menos no nível superficial da água salina na região. Então, essa água salina no lençol freático, claro. Bem, temos também a extração também da água potável e também acontece, temos o aumento dos níveis dos oceanos que também levam à invasão de mais água, então, no lençol freático, água salgada. Então, pelo menos utilizar a vegetação para mitigar a erosão em regiões da costa, regiões costeiras, e podemos regular, podemos aumentar os níveis da água subterrânea ou aumentar os níveis do lençol freático com água potável, quando temos mais vegetação e assim podemos prevenir uma variação nos aquíferos quando temos mais vegetação que protege essas vias fluviais. Bem, temos outra pergunta no que diz respeito à gestão das vias fluviais na Austrália, considerando quão efetivo o processo de tomada de decisão é, considerando que a Austrália tem mesmo problema no Brasil, digamos que a Austrália é o país dos extremos, mas também temos extremos. Temos muitos incêndios, e as nossas condições sociais são muito diferentes e não são tão diferentes, na verdade, da Austrália. Então, a tomada de decisão, o processo para a gestão dessas bacias hidrográficas, os comitês na Austrália, é efetiva para regular esses riscos que nós temos que enfrentar? Quer dizer, a mudança climática e os eventos extremos? Bem, grande parte das grandes cidades da Austrália tem o fornecimento de água que tem uma boa regulação nos reservatórios. Então, é muito bom, somos afortunados que grande parte dos reservatórios são naturais. Temos pouco desenvolvimento, digamos, artificial nos reservatórios. Agora, em Queensland, somos um pouco diferentes, porque o abastecimento de água lá só ocupa 5% da terra, digamos, da área. Então, temos um grande fator de risco. Isso significa que, por um lado, podemos ter um desenvolvimento econômico ao redor desses reservatórios, mas você junta isso ao risco de potencialmente desenvolver ter um excesso de nutrientes mais patógenos e diminuição da qualidade de água nesses reservatórios, que são tão poucos. Então você precisa equilibrar essa infraestrutura verde, se você prefere, é a naturação, é a vegetação natural que está ao redor desses reservatórios, e nós precisamos o mínimo de tratamento dessa água, se possível. Agora, no abastecimento da água para Queensland, como eu mencionei, que é muito pouco a área ocupada por esses reservatórios, temos que fazer um grande investimento para abastecer a população com água potável. O grande exemplo é o fornecimento da água potável de Nova York, o investimento que foi feito muitos anos atrás para os reservatórios e poder
proteger muitos dos reservatórios naturais de Nova York e ter um fornecimento de água de baixo custo para Nova York. Agora, isso funciona muito bem para as cidades da Austrália. Temos reservatórios que são protegidos em sua grande maioria e grande parte estão nas comunidades rurais, que muitos agora também estão ameaçados, apesar disso, não pela cidade, mas pela mudança climática. E também tem uma intensa pressão da agricultura. E esses são as áreas problemáticas. Como podemos fazer a gestão e a manutenção desses fornecimentos, abastecimento de água potável e fazer a gestão desse equilíbrio entre o abastecimento de água potável no reservatório para a cidade e o desenvolvimento. Sim, muito obrigado. Bem, temos muitas outras perguntas. Você pode continuar respondendo? Sim, sim, claro, claro. Podemos continuar. Todos estão interessados. Muito bem, podem fazer as perguntas por português no chat e faremos a tradução para o inglês. Bem, temos outra pergunta aqui. É muito técnica. Tem uma diferença entre os dados coletados que nós temos aqui no Brasil e também os dados, a base de dados que você tem na Austrália e também o número, vejam só, de medições que você tem lá, e também uma pergunta atrelada a isto. Nós dizemos que se temos essa barragem coletando água, você pode concluir que se a barragem não é abastecida, isso também leva também a mais seca? Bem, eu comecei um projeto recentemente olhando como otimizar o monitoramento desses reservatórios para a tomada de ações de mitigação para a gestão melhor dos lagos e de reservatórios. Então, esse monitoramento é chave no que diz respeito ao nível de investimento de ações de mitigação. Ou seja, muitas dessas ações são muito caras para mitigar os problemas, mas não têm um suporte adequado com monitoramento que complementa essa implementação, para ver se realmente vemos uma mudança. Então, o que queremos ver a longo prazo é um gradiente de uma mitigação de curto prazo, com monitoramento intenso para detectar mudança, e o monitoramento a longo prazo, que pode ser associado com a mudança climática, os efeitos das mudanças climáticas, que pode levar a um monitoramento que pode, então, determinar as mudanças a longo prazo. É um desafio a longo prazo. Muito obrigado. Agora, tem outra pergunta. Eu não sei se, na verdade, no que diz respeito à sua área em Queensland, mas diz aqui que o processamento de minérios requer muita água. Quão preocupante, perigoso é para o bioma costeiro no que diz respeito ao processo de dessalinização? Exato. Muito bem. Este é um grande gatilho para as considerações da implementação ou não da dessalinização. Como vocês sabem, temos temos a água salgada que sai do processo de dessalinização e precisamos diluir muito essa água muito super salgada, porque senão pode causar problemas. Então, uma parte da avaliação da dessalinização, nós temos as plantas de dessalinização nas costas e em Sydney, em Melbourne e também em Perth. Portanto, uma parte-chave dessas considerações tem a ver com a habilidade de diluir esse subproduto da dessalinização, que é a salmoura. Então, temos muitos estudos nesse sentido. Muito obrigado. Aqui temos, geralmente, temos um colega que agradece pela sua palestra, e ela também pergunta a Jennifer Panizon. Bem, quais são os bioindicadores e biomarcadores que você pode utilizar para avaliar os impactos relacionados à mudança climática nos reservatórios, na água? Bem, vejamos o gradiente do físico ao biológico e outras coisas que podem ser outros indicadores.
Obviamente, o indicador-chave é a temperatura, mas também temos estratificação e também temos os níveis de oxigênio dissolvido nessas vias fluviais. Então, à medida que o período de estratificação se estende, temos uma grande probabilidade que você vai ter uma depressão do oxigênio em águas estratificadas no fundo, enfim, do reservatório. No que diz respeito a outros indicadores, nós utilizamos em vários indicadores de índices tróficos, que muitos países também utilizam, baseado, por exemplo, clorofila, que seja, e um indicador, por exemplo, da saúde dos macrófitos do lago. Nós temos um lago na Nova Zelândia, Lake Spy, e em alguns casos nós temos também gradientes dos indicadores físicos, no qual você tem o efeito da temperatura e desfechos em termos de estado dos macrófitos e níveis de oxigênio que podem ser avaliados. Excelente. Muitíssimo obrigada por se juntar a nós esta noite. É impressionante ver como a audiência está conectada. E temos tantas perguntas. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Bem, agora vamos para a apresentação do próximo palestrante. Ele é o professor Stuart Bunn. Ele é o diretor e professor do Australian Rivers Institute e também na Universidade de Griffith. Ele tem uma pesquisa, seu interesse na pesquisa é em água potável, a ecologia das águas doces e também um foco na gestão dos rios. Dr. Stuart Bunn tem uma grande experiência trabalhando com o governo internacional, governos internacionais e também o governo australiano para a gestão das vias fluviais. Ele é membro da autoridade australiana e serviu como o comissário nacional das águas e também diretor da Land and Water Australia. Em 2019, o Dr. Stuart foi um membro da comissão Earth, que é para o futuro da Terra. Então, hoje, ele vai nos mostrar as melhores formas de construir a resiliência das barragens ou represas ou reservatórios. Bem, é um prazer tê-lo aqui, doutor. Muito obrigado por estar conosco. E espero que você tenha uma grande palestra. Bem, muitíssimo obrigado. E obrigado a todos por se juntar a nós nesta noite no Brasil. É bom poder falar com todos vocês. Construindo no que o David acabou de falar, eu gostaria hoje, na verdade, de falar sobre um projeto muito grande que nós temos. O David, eu e outro colega temos o nosso instituto e nós fazemos que realmente quer falar sobre essa questão, sobre como podemos fazer a melhor gestão dos reservatórios, das vias fluviais, e que eles tenham mais resiliência, especificamente nas condições climáticas extremas que estamos experimentando. Vocês podem ver meus slides, ok? Deve ser aqui a apresentação, ok. Está perfeito. Muito bem. Então, eu acredito que, como nós vemos também na Austrália, mas também deve ser o mesmo caso no Brasil, vendo essa poluição difusa e resolver esse problema é uma das chaves que nós estamos tentando lutar. Estamos lidando com o legado de decisões do passado, gerações do passado, conversão de terras, e certamente na área sudoeste de Queensland, na região que eu estou aqui, é uma região de mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados. A cidade de Brisbane está aqui no meio. E essa poluição difusa é uma das grandes desafios que nós estamos tentando trabalhar para melhorar a qualidade da água. E, claro, a causa disso é muito simples. Aqui, durante eventos climáticos extremos, temos cada vez mais tempestades que têm uma intensidade cada vez mais forte. Esses lagos sofrem erosão extensa, inclusive os reservatórios. A erosão faz, então, caminha até os nossos reservatórios de água potável e, finalmente, chega a erosão até as regiões costeiras. E parte do problema aqui é que ele ameaça muitos biomas. Por exemplo, temos aqui a Moreton Bay, nós temos aqui
que o peixe-boi, temos grandes populações de animais endêmicos, tartarugas, e, claro, temos também atividades de recreação e comerciais de pesca. Nós entendemos que a causa desse problema é um problema que vem de acordo às condições que estão acontecendo agora, especificamente a condição da terra, a terra que está ao redor do reservatório. Então, mais ou menos 44 mil quilômetros, metade deles, nós temos vegetação que já está degradada ou em condições terríveis. Então, a vegetação ao redor da barragem, da represa, é algo chave para a melhor gestão desse reservatório. Então, vamos comparar agora com alterações à hidrologia ao redor do reservatório por causa da mudança também nas plantas. Então, dado qualquer evento de extremo de chuva, nós temos uma concentração, então, da erosão nesses canais por causa da vegetação correta, e assim nós temos um processo de lixiviação aumentado. Então, acreditamos que isso daqui, à medida que esse problema aumenta, nós temos impactos significativos econômicos e sociais também. Temos danos, por exemplo, a vias, rodovias, nós temos, com cada enchente, nós perdemos terra que é utilizada para a agricultura, terra valiosa que é perdida com a erosão. Nós vemos um aumento do custo do tratamento para água potável. A planta de tratamento da água potável para Brisbane, recentemente tivemos uma enchente em 2013 e a cidade quase ficou sem água potável porque tínhamos um excesso de sedimentos que caíram nos reservatórios. E, claro, o custo também da drenagem, dragagem é muito alto. Então, é um custo atrelado à gestão desses reservatórios e temos que levar em consideração qual é o custo econômico além do custo ambiental. Bem, esse tipo de desafio acredito que é familiar a muitas pessoas, no Brasil também. Como vemos? Nós vemos um grande impacto e os custos associados são geralmente aqueles que estão na foz ou mais abaixo no rio. Então, claro, nós temos que realmente ver, fazer a gestão de um rio, por exemplo, em toda a sua extensão. Agora, nós temos em todo o mundo a gestão da poluição que vem de áreas concentradas. Por exemplo, temos um reservatório, a área vermelha, é um reservatório pequeno, que representa 10% da área dos reservatórios, mas gera 60% dos sedimentos que entopem o sistema. A área amarela é 10% também da área dos reservatórios, que geram outros 20% dos sedimentos que causam problemas. Então, se vemos essas áreas específicas e nós arrumamos o problema, resolvemos uma parte grande do problema. Não sei se vocês podem ver aqui na sua tela, mas podemos ver nos pontinhos amarelos distribuídos aqui, essa linha vermelha aqui representa onde as ações foram feitas no passado para resolver esse problema. E aqui nós podemos ver os desafios que enfrentamos. Grande parte dos investimentos para fazer a gestão desses problemas não é efetivo porque realmente não está na escala adequada. E o segundo problema é que realmente, como temos no passado, nós não quantificamos e capturamos quais são os benefícios dos investimentos, não só em termos de quantidade de sedimentos, mas outros problemas que não estão associados à lixiviação. Os outros problemas que estamos lidando quais são as ações que devemos implementar e onde. E como podemos otimizar os investimentos para ter o melhor desfecho, resultado. Como podemos trabalhar com as partes interessadas, as pessoas, parceiros da indústria, governo, como chegamos a um consenso sobre o que deve ser feito, especificamente como podemos construir a confiança do ponto de vista do governo, mas também confiança nas pessoas que são donas da terra para propor uma forma diferente da gestão dessa terra. Então, o projeto que estamos desenvolvendo é fazer uma ferramenta de investimento multiobjetiva que quer otimizar e melhorar
e explorar outras soluções e utilizá-la de uma forma muito deliberada e baseada no consenso. Essa ferramenta quer tentar quantificar quais são as ações que nós precisamos tomar, e para toda ação, qual é o custo dessa ação e as oportunidades, os cursos de oportunidade, enfim, a perda da produção, se nós mudamos, e também precisamos quantificar os benefícios. Tentamos capturar esses benefícios não só na melhoria da qualidade da água, mas redução dos sedimentos, da poluição por nitrogênio, e também até qual o impacto do risco da enchente, e quando vemos todos os cenários, quais são os benefícios em termos de melhoria da qualidade das águas fluviais dos rios e também o sequestramento do carbono. O que nós fizemos, graças a isso, basicamente, foi trabalhar com um laboratório de digitalização. Então, estamos trabalhando com uma equipe bem especializada para fazer algumas técnicas de digitalização para continuar esse projeto. Estamos utilizando, então, essa ferramenta junto com uma equipe que vai oferecer uma plataforma para engajar melhor com as comunidades e explorar melhor os cenários e fazer um processo de tomada de decisões melhor. Esse seria o projeto de construção, então, que se chama Catchment Resilience Project. Basicamente, aqui nós temos vários parceiros, universidades, algumas empresas de consultoria. Temos também o governo local, o governo estadual, que estão muito interessados nisso para poder reduzir a perda de solo arável, a perda de solo nessas fazendas, mitigando também o risco de enchentes. Há vários serviços que estão interessados em fazer uma maximização da compensação de nitrogênio, evitando também custos. Temos também a autoridade portuária de Brisbane, que está muito interessada em reduzir os custos de dragagem. Temos também a parte de serviços de fornecimento hídrico, fornecimento de água, interessada em reduzir custos para o tratamento de água potável. E temos também algumas ONGs, algumas organizações filantrópicas na Austrália, que estão interessadas em trabalhar nesse projeto para conseguir também reduzir a quantidade de ameaças para o ecossistema litorâneo nesse local. Aqui um pouquinho mais sobre o projeto, eu não quero falar muito de todos os detalhes, mas basicamente nós temos aqui uma abordagem geral de como funciona esse projeto piloto do coletor. Aqui a gente tem, então, basicamente, uma equipe de desenvolvimento para esse modelo, que tem várias funções. Ela vai começar com essa plataforma que eu mencionei, e graças a essa plataforma, nós vamos conseguir considerar quais são as respostas biofísicas para todas essas ações em termos de redução de nitrogênio, de sedimentos. Depois temos uma equipe também que está trabalhando com esses parâmetros especificamente e uma equipe mais focada na economia, ou seja, verificando custo e benefício para cada ação. É assim que nós fazemos, então, o modelo. Esse grupo também vai ter uma interface direta com a equipe de visualização, que vai utilizar basicamente a tecnologia que está sendo desenvolvida para utilizar melhor essa ferramenta. De repente, se eu tiver mais tempo mais para frente, no final da apresentação, eu mostro um pouco mais sobre isso. Normalmente são feitos vários cenários diferentes, são exploradas as implicações e os riscos de cada um desses cenários para entender quais seriam os benefícios adicionais em termos de sequestro de carbono, por exemplo, ou a saúde dos cursos de água. Bem, do que se trata basicamente esse planejamento de restauração multiobjetivo? Aqui nós temos que entender quais são as ações necessárias e em que locais. Esse processo tenta otimizar o investimento para ter o melhor benefício pelo menor custo possível. Nós representamos aqui nesse gráfico de uma forma mais 3D, mais tridimensional, tentando otimizar quais são as soluções que vão dar o melhor resultado em termos de redução de nitrogênio e também em termos de um custo aceitável. Cada um destes pontos que vocês estão vendo aqui no gráfico seria um dos parâmetros. Ele vai representar algum cenário diferente que foi considerado. Aqui eu vou mostrar alguns cenários. Aqui, por exemplo, o primeiro, nós vemos a questão de sedimento, que é um pouco melhor aqui. Lida-se um pouco melhor com o sedimento, não tanto com custo e nitrogênio. Segundo cenário, a gente já tem mais um equilíbrio nos 3 pontos. E no terceiro cenário, a gente tem
Resultado não tão bom para sedimento, mas um resultado melhor para nitrogênio e também em termos de custo. Então, é assim que nós fazemos essa abordagem. Não é que vamos ter apenas uma solução, vamos pensar em várias soluções diferentes nesses cenários potenciais. Outra parte do trabalho que estamos fazendo tem a ver com quantificar quais seriam os benefícios em relação à redução de enchentes. Então, aqui nós vemos a distribuição do índice pluviométrico de acordo com cada um desses locais. Se nós olharmos especificamente este gráfico aqui à direita e este aqui à esquerda, nós vemos o que acontece a partir de 2010. Vocês devem estar vendo aqui uma parte preta, uma parte mais escura que está se mexendo de cima para baixo, que vai passando aqui. Ou seja, a gente vê que o índice pluviométrico não está distribuído de forma igual em todas as áreas. Então, é necessário ver essa variação de acordo com cada evento, com cada episódio. E é necessário entender também quais são as implicações disso tudo e, em termos de hidrologia, quais vão ser as consequências para o coletor, para a captação, para entender como ser melhor ou mais bem-sucedido no nosso projeto. Aqui nós temos um modelo também de distribuição, foi feito este modelo hidráulico para entender essa matriz. Aqui é só um exemplo, na verdade, de como calcular a estimativa para esse modelo em relação a risco de enchente, basicamente. Aqui, fazendo um zoom nesta área, vocês enxergam com mais detalhe. Vemos que é uma área que poderia ser arável e aqui no meio, nessa parte de terra, basicamente aqui temos fazendas, aqui temos essas áreas em amarelo mais escuro, que seriam locais onde temos uma velocidade da vazão de até 2 metros, 1,5 a 2 metros por segundo. Essas são as velocidades aqui um pouco mais rápidas, em uma cor mais escura, em vermelho. E aqui nós vemos o escoamento. Então, aqui isso gera um dano muito grande nessas terras e nessas culturas também. Outra vantagem desse método é que a gente consegue explorar um pouquinho mais sobre as implicações. Aqui, de forma muito simples, eu vou ilustrar nesse slide. Vejam o seguinte, se a gente for pensar, então, a montante, se nós formos replantar essa vegetação nessas áreas, a montante, é possível, então, fazer um remodelamento. Se a gente tomar uma dessas ações, de colocar uma mata ciliar novamente a montante, a gente já consegue reduzir a altura das enchentes, como vocês podem ver aqui nesse gráfico do meio, e também fazer um retardo do pico, né, do máximo de enchente em aproximadamente 1 hora. Ou seja, essa ação já teria um grande impacto na hidrologia desse local. A gente consegue pensar também em relação a custos, como o custo vai ser impactado de acordo com uma enchente ou um risco de enchente reduzido. Aqui em Lately, por exemplo, em verde, vocês estão vendo que isso representa os locais que ficaram inundados e que não teriam ficado inundados se a gente conseguisse fazer essa restauração. Ou seja, é possível comparar diferentes cenários, entendendo os riscos e quantificando também a questão econômica, qual seria o impacto. Isso é uma coisa que nós vamos fazendo para entender qual é a força de fato desse modelo, de cada uma dessas ações ou iniciativas. Para concluir, eu gostaria de mostrar agora qual é o plano em relação a este modelo, junto com o processo de visualização que eu tinha comentado antes. Eu tenho aqui um vídeo rápido para vocês verem. É uma introdução a este programa e nos dá uma ideia de como esse software de visualização pode ser interessante, pode ser útil. É basicamente uma plataforma que é utilizada em jogos, em videogames, por exemplo, e é possível utilizá-la aqui para explorar um pouco melhor, ir passando de cima com essa visualização em toda a paisagem. Assim também fica mais fácil explorar diferentes cenários e as ações necessárias. Aqui nós vemos, então, de forma mais fácil, o cenário, o custo e o benefício. Quais seriam as consequências para cada tipo de manejo. A ferramenta que está sendo desenvolvida é realmente extremamente moderna, algo muito recente. Nós queremos utilizar também realidade virtual
para facilitar, e aí o pessoal consegue colocar aqueles óculos especiais e ir voando, digamos, pela área para decidir quais serão as ações de manejo principais em cada uma das áreas. A gente consegue entender melhor quais são os problemas e entender como seria também o coletor, a área de captação. Bem, eu não vou colocar o vídeo inteiro aqui para vocês, mas com certeza, Vassili, que eu estou à disposição se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Muito obrigada por comentar sobre os objetivos, as estratégias do projeto. Aliás, um projeto incrível. Nós gostaríamos de participar desse projeto também, porque realmente envolve tudo, envolve a tecnologia, envolve essa questão multidisciplinar, uma colaboração muito ampla, é muito interessante. Eu tenho algumas perguntas aqui. Nós temos um problema parecido aqui no Brasil. Algumas das regiões de mata ciliar ou de vegetação ripária, na verdade quase todas, foram destruídas nesses últimos anos e até mesmo no passado, mas especialmente mais agora nos últimos anos. Continuamos notando essa destruição da vegetação ribeirinha e as pessoas não acreditam, né, nessa questão da importância dessa mata. Agora, vocês já tiveram algum resultado trabalhando no engajamento da comunidade, no caso de vocês? Por exemplo, mostrando para as pessoas que isso pode trazer um resultado diferente? Ou seja, vocês viram algum resultado no trabalho com as comunidades? Ou seja, se a comunidade vai, enxerga essa predição, entende como funciona a revegetação, né, o modelo dessa mata ciliar, as comunidades percebem essa importância? Vocês tiveram algum resultado nesse sentido? Bem, aqui eu, na verdade, até quis mostrar um pouquinho mais sobre isso e focar no vídeo e nessa questão do engajamento, justamente por isso. Nós já fizemos algumas demonstrações dos projetos com algumas comunidades, inclusive de grande escala. E assim eles conseguem entender a quantificação dos benefícios em relação a sedimento, em relação a nitrogênio, quais são as consequências dessas iniciativas, os benefícios, aliás, dessas iniciativas. Não basta apenas o governo dizer, eu calculei que vai acontecer isso, vão ser X mil quilos ou toneladas de tal coisa ao ano. Não, a gente precisa pensar e entender melhor a compensação e também entender, por que não, o aspecto econômico que está envolvido nisso. Então, é importante falar sobre a poluição, falar sobre as instalações hídricas, tentar falar sobre as licenças de operação. E esse tipo de produto, aliás, ajuda, claro, a fazer tudo isso. Acredito que nós temos realmente um problema muito semelhante ao que foi comentado que vocês têm no Brasil. E tem duas questões aqui. Tem muitas coisas que a gente está lidando agora que são legados, ou seja, quando os europeus vieram até aqui, eles realmente destruíram uma grande parte da mata ciliar, em primeiro lugar, isso aconteceu. Essa é uma questão que ainda leva a péssimas consequências e tem um manejo não muito bom até hoje nesse sentido. E também tem um outro aspecto, muitos agricultores, muitas pessoas nas fazendas não entendem qual é o benefício dessa vegetação ripária. E é muito complexo esse aspecto. Não é simplesmente plantar árvore, não se trata disso, é verdade. E muitos agricultores, eu diria que uns 50% mais ou menos, acham que, na verdade, o problema são as árvores, ou seja, é uma questão muito difícil. Esses modelos eu acho que são muito importantes para tentar demonstrar, então, como isso muda a perspectiva que eles possivelmente têm. É verdade, uma vez que eles enxergam isso, começam a acreditar, não é verdade? Porque já é a hora de eles entenderem o que os números estão mostrando. De repente, desse jeito, com essa visualização, eles poderão entender melhor e compreender também qual seria o benefício para as próprias propriedades deles.
muitas vezes eles têm muitas perdas por conta das enchentes, ou seja, também tem a ganhar com isso. Temos mais algumas perguntas aqui. Uma está dizendo parabéns pela palestra e dizendo, com base na experiência na Austrália, como seria o programa baseado na comunidade em relação à redução de poluição e em relação ao trabalho no interior, em termos de desigualdade? Claro, em muitos locais há uma desigualdade também, assim como no Brasil. Isso é interessante, eu acho que é parte do problema. Veja, a causa do problema também tem a ver com essa questão de que muitas vezes as pessoas não conseguem pagar pelo conserto, vamos dizer assim. Fica muito mais difícil elas terem acesso a alguns recursos e fica mais complicado mesmo arrumar a situação. Então, poderíamos ter um esquema que vai direcionar os recursos melhor, vai trabalhar para compensar esses agricultores ou essas pessoas que trabalham nas fazendas e que querem implementar esse tipo de iniciativa. Então, se nós dizemos, ok, nessa fazenda, nessa região especificamente, é necessário fazer uma replantação da vegetação, vamos calcular e vamos dar um crédito, por exemplo, de X quilos de nitrogênio ao ano, por exemplo. Essa seria uma opção. Então, isso poderia melhorar a questão da poluição, poderia ser feita uma negociação aí de compensação, mas é necessário fazer algum tipo de esquema de compensação, de recompensa, digamos, para oferecer um crédito a essas pessoas que são dispostas a fazê-lo. Eu acho que essa é uma iniciativa muito importante para melhorar também o índice de revegetação. Precisamos criar esse tipo de esquema de incentivo. Outra coisa, voltando aqui à pergunta, é necessário tentar convencer os proprietários de terra de que aquilo que estamos propondo vai funcionar. Isso também é um grande problema. Então, precisamos mostrar que o grande ponto dessas ferramentas é que elas podem ser utilizadas de uma forma muito ampla. Você pode explorar vários cenários, explorar várias alternativas, discutir um monte de coisas em vez de ir lá e dizer essa é a solução e acabou. É verdade, eu acho que é uma ferramenta muito eficaz para mostrar também qual seria a decisão ideal para cada lugar. E muitas vezes há várias possibilidades. Exatamente. Então você consegue compartilhar quais são as melhores opções para aquele momento e para aquela região. E também pensando a curto e a longo prazo. Exato. Isso é muito bom. Temos outra pergunta aqui. A pergunta é: existe algum tipo de trabalho utilizando estruturas físicas, por exemplo, microdams, pequenas barragens para reter os sedimentos nessas áreas degradadas? É interessante pensar nisso. Há várias ações que podem ser feitas. Uma série de coisas que poderíamos fazer numa área de captação. Poderíamos replantar, por exemplo, a vegetação, fazer microbarragens. Poderíamos repensar a área de pastagem. Podemos pensar nisso em relação ao custo, que também é uma oportunidade muitas vezes, e oferecer um incentivo se for necessário, digamos, parar a produção durante um tempo, mas o ponto é pensar em como selecionar todos esses elementos e chegar num equilíbrio. Pode ser uma combinação, por exemplo, de repensar a zona de pastagem e, ao mesmo tempo, replantar uma parte da vegetação. Ou pode ser, por exemplo, uma restauração da mata ciliar em algum ponto específico. Cada uma dessas ações vai ter benefícios, mas também vai ter custos. O que a ferramenta, de novo, tenta fazer é otimizar quais são as ações que vão ter melhor custo-benefício. São soluções que poderiam ser, inclusive, de engenharia, foi até mencionado na pergunta, falando de infraestrutura.
E isso é importante, pensar na infraestrutura e selecionar de forma otimizada o que é melhor. Mas pode ter alguns problemas aqui na área de captação que precisam, de fato, de uma mudança na infraestrutura. Temos outra pergunta aqui. Pergunta é: bem, a lei é diferente em diferentes países, então estão perguntando um pouquinho sobre a lei na Austrália. Se existe algum tipo de lei de proteção considerando a mata ciliar. É um ponto muito importante. Temos algumas leis que ficaram, né, algumas leis britânicas que ficaram na Austrália e o manejo dessa mata ciliar, dessa vegetação, fica sob a responsabilidade do governo. Não sei como é que é no Brasil, eu não me lembro exatamente, mas enfim, é do estado, não é federal. E antigamente existia uma proteção para todas as terras que estavam adjacentes às margens, né, de cursos de água. Isso ficou assim durante décadas, e a ideia então é que haja uma regulamentação que restrinja o que as pessoas podem ou não podem fazer perto de um curso de água. Mas isso, claro, não evita completamente que coisas erradas aconteçam. Acho que parte do problema tem a ver com o seguinte: o que costuma acontecer é que perto de um curso de água, as pessoas vão lá e pensam, bom, o que que eu posso evitar o que que eu posso fazer, aliás, para evitar uma enchente? E normalmente eles vão lá e acabam mexendo naquelas margens perto de um curso de água, achando que vão resolver o problema na própria no próprio território, mas na verdade vai ter uma enchente muito pior no vizinho, na propriedade que está ali próxima. Então, isso acontece muito, infelizmente. E a gente tem que evitar piorar o problema cada vez mais. É necessário ter uma supervisão melhor, ter algum tipo de regulamentação melhor para que isso não aconteça e não fiquem jogando, digamos, o problema a jusante cada vez mais. Enfim, é necessário fazer um bom planejamento, um bom desenvolvimento para resolver isso. Perfeito. É a mesma coisa aqui. Praticamente parece que estamos falando do mesmo país. Acho que deve ser assim em muitos lugares. Acho que o propósito do nosso evento, como você sabe, porque você é uma das pessoas, inclusive, que comentou conosco no início do processo, um dos propósitos é justamente melhorar o conhecimento da comunidade para que possa tomar melhores decisões e melhorar o processo de manejo da água. Eu acho que a educação é a melhor medida não estrutural que nós temos, porque quando as pessoas enxergam, entendem quais são os benefícios, provavelmente vão tentar melhorar a sua situação local. E isso vai ter, claro, um efeito nos demais também. Vai ter um efeito cascata, digamos. Uma pessoa que se preocupa com isso e se isso funciona, já vai influenciar a próxima pessoa e assim. Muito, muito obrigada, professor Bunn. Realmente uma excelente apresentação. Muito interessante ver também tantas perguntas para vocês. Depois, se puderem checar o Q&A, vamos até verificar se tem mais perguntas chegando ao longo das conferências. Vamos continuar então agora com a nossa próxima conferência do professor Nick. Muito obrigada mais uma vez, gostamos muito da conferência, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigado a vocês. Bem, agora gostaria então de apresentar o nosso terceiro convidado, que seria o Dr. Nick Bond. Ele é diretor do Centro de Ecossistemas de Água Doce na Escola de Life Sciences de La Trobe University, que fica na Austrália. Ele está muito interessado em pensar no efeito da variação nos ecossistemas dos cursos de água, especialmente em relação ao efeito. E sua pesquisa tem
um campo empírico, ele fala sobre inovação e quantificação nas suas abordagens. Tem muita experiência trabalhando com manejo de rios e também com questões ambientais na Austrália e também em outros países. Ele trabalha com um engajamento ativo, de forma nacional e internacional, com várias agências de manejo de recursos hídricos para dar suporte ao planejamento baseado em evidências. Na sua conferência, ele vai falar um pouco sobre a mudança climática e o estresse hídrico na Austrália, na bacia Murray-Darling. Muito obrigada, Dr. Nick Bond. Obrigada por participar aqui. Vamos dar as boas-vindas. Vamos passar a palavra para o Dr. Nick Bond. Muito obrigado. Vamos ver se vocês podem ver o slide. Não vemos o slide, mas podemos escutar a sua palestra. Vou compartilhar a tela mais uma vez. Está compartilhando? Sim. Sim. Perfeito. Bem-vindos a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e obrigado a todos os palestrantes anteriores pelas palestras fantásticas. E é uma honra poder compartilhar essa oportunidade com vocês. Eu vou falar um pouco sobre o que é o estresse hídrico e como as mudanças climáticas também levam à segurança hídrica, ou à segurança do abastecimento de água na bacia de Murray-Darling. Bem, eu vou aqui apresentar os slides de introdução e também vejo o contexto australiano. Esse primeiro mapa que gostaria de mostrar é sobre a escassez da água e o abastecimento de água, que é uma grande proporção da população global e está afetada pela escassez de água potável, especificamente países como a Austrália, norte e sul do continente africano e partes da América do Sul, especificamente no sul, incluindo o sul do Brasil e também em áreas aqui da América do Norte e da Ásia. Portanto, aqui vemos vários meses, até 12 meses do ano, nessas áreas nas quais simplesmente não há água disponível para atender todas as demandas da população local e também do ambiente. Portanto, isto leva a, bem, um trabalho que eu faço e que todos fazemos aqui, tentando entender as consequências dessa disponibilidade de água, e o meu interesse é como arrumar os ecossistemas e também utilizar essa informação para a gestão com os gestores de política pública para realmente ver qual é o ponto de equilíbrio entre investimento e os resultados. E o Stuart falou muito sobre tem várias opções, várias estratégias que estão sendo implementadas para tentar reduzir o grau em que isso está na competição do aumento da, enfim, da demanda da água e como queremos diferentes estratégias para garantir o abastecimento. Aqui temos diferentes padrões de como a água é utilizada em diferentes partes do globo e podemos ver que temos uma proporção, uma porcentagem da utilização de água que é para o uso doméstico ou da agricultura, e na Austrália, especificamente, o meu país, é a agricultura irrigada, que utiliza grande parte do abastecimento de água. 70%, 2/3 então da água utilizada na água é para a agricultura irrigada. Este é um padrão que se repete em muitas outras regiões, na Ásia, na África, inclusive na América do Sul. Nós vemos a agricultura dominando a utilização da água, mas na Europa e partes dos Estados Unidos, por exemplo, a indústria utiliza muito mais água. Então, a natureza do uso tem uma grande influência sobre a disponibilidade dessa água, abastecimento e como isto, bem como a água armazenada, enfim, reservatórios, etc. Então, garantir esse abastecimento de água
nessas áreas que tem escassez de água é algo chave. Vemos esse mapa da Austrália. Nós montamos esse mapa para mostrar as trajetórias das barragens aqui na história australiana, que começaram nos anos 50, já, e chegamos a 2020, e o gráfico aqui abaixo, vemos a capacidade de armazenamento dessas barragens, a capacidade total, e de fato o que vocês vão ver aqui no gráfico é que temos um período intenso de construção de barragens, como mencionei nos anos 40, 50, 60, 1900, e isso levou a uma grande parte, em grande parte, foi motivado pela agricultura. Portanto, temos aqui as construções de barragens no século passado e temos muitas discussões sobre como devemos fazer a gestão dessas áreas, dessas barragens, esses reservatórios para a parte norte da Austrália. Temos poucas barragens ou represas e aqui temos a grande disponibilidade da água na parte oeste da Austrália pelo clima, mas também vemos aqui, devido à mudança climática, temos uma discussão renovada se devemos aumentar o tamanho das barragens ou ter uma melhor gestão delas. É uma questão que muitos cientistas vão argumentar que não é a melhor opção dentro da comunidade. Enfim, alguns políticos também não querem fazer a melhor gestão da água. Então, as consequências, muitos de vocês conhecem as consequências da gestão errônea e os danos da gestão não feita na água. Temos aqui uma barragem que está a 10 quilômetros da minha casa e está no rio Murray, que é um grande reservatório que ajuda muito, enfim, o abastecimento. E a parte azul, vemos um fluxo na parte do inverno muito maior, em novembro, mais ou menos. Historicamente, vemos que na parte o natural em azul o volume era muito mais alto do que agora na parte desenvolvida, mas mesmo que no verão o rio não seca, agora temos temos mais consumo da água por causa das demandas de irrigação. Esse gráfico mostra os diferentes rios na nossa bacia hidrográfica de Marydale e não é a média, mas vemos o número de anos que vemos áreas inundadas. Isto foi feito uma pesquisa pela CSIRO e as barras verdes foram os intervalos máximos entre as enchentes, e que podemos ver antes do desenvolvimento em verde e após o desenvolvimento em azul. E, por exemplo, depois da construção de reservatórios, temos um período que teríamos, antes do desvio ou da construção da barragem, tínhamos uma enchente a cada 15 anos, mas esse período agora aumentou para mais de 30 anos entre os períodos de enchente, essas inundações naturais que aconteciam antes da construção da barragem. Isso tem uma consequência ecológica clara. Vemos aqui a redução no número de dias médios em que esta área estaria sendo inundada. Temos, então, essa planície inundável, que basicamente era como um pântano natural, e todo ano teríamos muitos meses nos quais essa planície estaria alagada e conectada ao rio. E isso levava a uma ecologia muito importante, a produção de peixes, enfim, habitats muito produtivos e que foram perdidos nessas áreas. E temos uma diferença aqui, esses eventos
bem, levaram a uma diminuição das áreas de zona úmida, brejos e pantanais. Então, temos um grande impacto nos rios, após a construção, enfim, dos reservatórios e nos ciclos de enchentes naturais. E sabemos que isso tem um impacto ecológico muito importante. Então, quando vemos o futuro, temos um grande desafio sobre como podemos trabalhar as ameaças das mudanças climáticas. Já vemos, pelo menos esse gráfico feito pelos meteorologistas australianos, vemos que nos últimos 30 anos, 20 a 30 anos, temos mudanças nas chuvas, no índice pluviométrico, temos anomalias, o que seria o nosso outono ou inverno, de abril a outubro, temos a parte sul da Austrália e sudeste, muito afetadas pela seca. Era uma época, tipicamente, onde os fazendeiros, enfim, faziam a plantação, um plantio, e também construíam, então, eles deixavam que as barragens, enfim, ficassem mais cheias, com as chuvas de inverno e com o fluxo também dos rios, mas isso está afetado. O gráfico à direita mostra a chuva no período úmido, outubro a março. E podemos ver que na parte norte da Austrália e parte da nordeste da Austrália, nesse momento do ano, aumentou a chuva, e isso devido à mudança climática, que, de certa forma, aumenta o estresse hídrico em áreas secas e aumenta a intensidade do índice pluviométrico em áreas que já eram conhecidas que tinham muita chuva. Então, não é uma situação boa para nenhum dos dois lados. Aqui vemos, então, a mudança na temperatura anual e, mais ou menos nos últimos 20 anos, temos realmente um aumento significativo, uma tendência, pelo menos, do aumento da temperatura anual. Isso é baseado em dados nacionais da Austrália, mas realmente vemos uma correlação aqui na Austrália do aumento da temperatura. E como o David apontou, vemos não só a temperatura média, mas também vemos um aumento dos eventos climáticos extremos. Então vejam aqui o número de dias que tem temperatura extrema na Austrália. Todos os anos podemos ver que desde 1980 esse número de dias aumentou em quantidade. Então não é ecologicamente entender essa mudança na temperatura, mas também temos que pensar que temos um impacto biológico significativo. Então, uma das coisas que nós vemos quando tivemos em 2018 e 2019, tivemos uma mortalidade alta de peixes nos rios da Austrália por vários meses, em muitos lugares afetados. Por exemplo, em Murray Cod, Silver Perch, Golden Perch, muitas reservas de peixes foram perdidas e muitos dos peixes, na verdade, tinham mais de 20 ou 30 anos que foram afetados por essa seca e, enfim, morreram. E isso saiu também, foi publicado globalmente, que milhares de peixes morreram por causa desses eventos climáticos extremos. Eu estive envolvido para entender as causas desses eventos e o impacto nos problemas de qualidade de água, causado também pela elevação das temperaturas, e que é uma combinação das eflorescências de algas em períodos de clima mais quente, que leva à estratificação do oxigênio nos corpos, nas bacias, e mudamos então a concentração do oxigênio. Temos frentes frias que levam a uma mistura do que é a água que está mais profunda, anóxica, misturada com a água oxigenada na superfície. Então, assim, não temos, os peixes perdem, então, a possibilidade de absorver oxigênio dessas águas. Então,
Isso leva a uma correlação entre a mudança climática e a temperatura, e a linha verde mostra as mudanças relativas na temperatura. E podemos ver esses pontos mostrando eventos onde aconteceu a maior mortalidade de peixes, que foi então causada pela mistura desses corpos de águas estratificadas, enfim, água anóxica com a água que estava oxigenada, diminuindo então a disponibilidade de oxigênio para os peixes. Podemos ver esses eventos de mortalidade desses peixes, e uma das perguntas-chave é, bem, temos a mudança no fluxo dos rios, o calção dos rios, e isso daqui também leva a uma potencialização dos eventos climáticos extremos. Então, nesses rios, na parte oeste, vemos esses fluxos dessas vias fluviais, e temos uma tarefa muito complexa, porque a hidrologia tem um ciclo natural, mas aqui eu quero mostrar que muitas dessas vias fluviais de menor porte, da parte norte, por exemplo, onde até chegamos aos rios grandes, onde tivemos a grande mortalidade de peixes, vemos um aumento no número de rios e seus afluentes menores secando, que é esse, em inglês, o zero flow, o zero fluxo no rio. Então, vemos uma tendência ao aumento da secagem desses rios tributários, e a conclusão é que provavelmente isso é devido a uma combinação entre mudança climática e seca, e também atividade humana, extrair a água dos lençóis freáticos, enfim, construção de barragem, tudo isso daí leva a uma secagem, digamos, mais das vias fluviais. Então, esse é um pouco dos insights dos desafios que enfrentamos e algumas das projeções da mudança climática. Aqui podemos ver, aqui em termos das mudanças, enfim, temos o escoamento, temos mudanças em termos de mudanças específicas mostradas aqui no gráfico, e depois a mudança aqui em escoamento em milímetros aqui. Então você pode ver o quê? E tem uma variabilidade de um cenário de muito seco a muito úmido, e no cenário muito úmido temos diferentes modelos para medir o escoamento, e alguns desses modelos predizem um aumento das chuvas na parte norte, enquanto grande parte mostram uma redução significativa no volume escoado dos reservatórios naturais ou construídos na parte sul. Fizemos, então, trabalho com colegas da Universidade de Griffith e também outro colega, o Del Riviera, do Brasil, que ficou um tempo na Griffith University na Austrália, e fizemos um trabalho para tentar prever qual é o impacto dessas mudanças tão intensas nas reservas, enfim, de pesca. E aqui na parte noroeste, nós temos, a longo prazo, essas reservas afetadas, e nós temos uma mudança para realmente mais temos regiões no qual temos mais secas, e isso vemos na parte sudeste, que é uma área que seria uma área muito rica em recursos pesqueiros, mas os cenários predizem uma perda de espécies e de volume nas reservas de peixes. Então, quando vemos esses modelos, talvez estávamos muito céticos, talvez seria um exagero, mas eu tinha um sentimento de que nós esperávamos o que vemos o impacto, né, desses eventos climáticos extremos, e como vemos como afetam esses recursos pesqueiros a longo prazo. E me faz pensar que essas
previsões talvez sejam futuro. Então, quando vemos as mudanças nos índices pluviométricos para afetar o abastecimento de água e também a utilização dela, aqui temos os impactos que podemos ver para a agricultura. Indústrias já começam a sentir esse impacto. E temos, então, desenvolvimento de cultivares que são existentes à seca, por exemplo, na parte sul, onde temos o algodão, nós temos desenvolvimento de variedades existentes à seca e também temos, não trabalhamos tanto com apenas um cultivo, mas temos uma rotatividade de diferentes espécies, diferentes culturas, essa rotação, e também esse gráfico demonstra o que referimos a essa linha que foi, digamos, traçada há muitos anos, na qual a agricultura na Austrália se limita e se identificou a linha da qual ao norte é muito seca para a agricultura. E já se fala que essa linha mudou e, na verdade, está indo mais ao sul devido à seca. Eu quero mostrar um artigo muito interessante publicado há alguns anos atrás, que fala sobre o impacto biológico da mudança climática e a resposta a esses eventos extremos. Quando vemos essa mortalidade extrema das reservas de peixes, e isso se modela muito bem, temos essa variabilidade a longo prazo no clima, aliada a eventos extremos, como ondas de calor, que eu já mencionei. E se combinamos aqui com a mudança climática que estamos observando, a experiência é de períodos, uma variabilidade a longo prazo e curto prazo, mas quando combinamos o sinal de mudança climática, vejam no gráfico, uma maior frequência desses eventos climáticos extremos. E vemos uma diminuição da tolerância da biota. E à medida que esses eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes, a população terá mais dificuldade, a população natural, né? As espécies naturais vão ter mais dificuldade para se recuperar, incluindo, por exemplo, as ervas, os recursos pesqueiros. E temos perdas populacionais. Então, correlacionando os eventos climáticos extremos com uma variabilidade negativa das populações nativas e nos recursos pesqueiros. Bem, em termos de regiões costeiras, temos oportunidades e tecnologias como dessalinização, que é pegar a água do oceano, que pode ser transformada em água potável, mas com alto custo. Em Melbourne, no sudeste da Austrália, em 2012, se construiu a maior planta de dessalinização e agora fornece mais de até um terço do abastecimento de Melbourne. Mas antes da dessalinização tínhamos poucas alternativas. Então devemos procurar novas alternativas como reutilização da água para não aumentar os custos e o impacto no ambiente. Uma área que aparece nova de pesquisa é entender essas vias de adaptação. Adaptação para a gestão dos ecossistemas e os nossos sistemas sociais, para sobreviver a um clima de seca e de cada vez mais seco. Eu vou terminar com essa publicação, que é uma iniciativa do Barry Hart e que inclui uma diversidade de dados históricos e previsões para o futuro da gestão da água de Melbourne. E muito do que eu falei agora são dos dados e modelos estão nesse livro. Muito obrigado pela sua atenção e estou aberto para perguntas e respostas. Muito obrigado, doutor.
E sua palestra nos mostra quão cuidadosos devemos ser sobre a gestão da água e mudar os nossos hábitos para evitar desastres naturais. Também acreditando que podemos ser mais positivos, talvez, se a humanidade muda, mas temos algumas perguntas aqui. E a primeira é sobre a seca que aconteceu no ano passado na Austrália, na bacia hidrográfica, e falando que você acredita que se deve apenas à seca, aqueles incêndios florestais, mas também devido aos maus hábitos da agricultura, ou seja, irrigação inapropriada, etc. É uma boa pergunta. E eu tenho o prefácio da minha resposta é: temos temos títulos e alocação de água, basicamente, do abastecimento de água muito sofisticado. E temos um período da reforma do abastecimento de água que foi alinhado e tínhamos o gatilho devido ao aumento do preço da água. Então, o alto valor da água leva a nós colocarmos muito esforço na rastreabilidade da utilização de água e sua utilização. Claro, temos situações na qual se fez uso indevido da água, mas a nossa avaliação é que a água utilizada não contribuiu para a redução nos fluxos das vias fluviais que eu mostrei. Mas temos algumas situações na qual alguns pequenos usuários de água em períodos de seca podem, na verdade, aumentar o risco a longo prazo no ecossistema quando a água é utilizada num momento inadequado, por exemplo, levando a grande mortalidade de peixes, como mostrei anteriormente. E então temos que trabalhar melhor as licenças, os títulos, a outorga de utilização de água. E ao remover, por exemplo, alguns títulos ou outorgas de água, isso pode aumentar então a capacidade ou permitir que o ecossistema se recupere em em algumas áreas e assim aumentando a resiliência desse ecossistema. E também a falta de água em 2018, 2019, isso foi a nossa conclusão, que foi, na verdade, a falta de água e a seca que estavam por trás e essa intensificação que levou à intensificação do fogo. Obrigado. Tem outra pergunta? Como é o engajamento das comunidades tradicionais na sua bacia hidrográfica de Murray? Você tem comunidades aborígenes e pescadores que também estão trabalhando com você? Sim. Tínhamos uma grande mudança em entender no nível comunitário, mas especificamente as comunidades indígenas nativas, que há muitos anos eram excluídas do debate sobre a utilização da água. Então, por muito tempo, as discussões foram dominadas pela indústria e a agricultura. Agora, nós temos uma discussão mais a nível comunitário sobre a utilização da água para nos assegurar que todos os setores da comunidade são consultados e tem um voto sobre a utilização da água. Não significa que todo mundo vai ter acesso à água, ainda é algo problemático no contexto da estrutura de títulos e alocação, outorga de títulos de água para a irrigação, mas temos uma grande mudança e um esforço para engajar a comunidade e especificamente também as comunidades nativas para que as suas visões e o seu entendimento do sistema da bacia hidrográfica seja também levado em consideração para a melhor gestão da água.
Bem, você falou sobre uma coisa muito interessante, porque reflete que algumas pessoas dão por sentado o valor da água, mas na, quando temos conflitos atrelados à utilização da água, vemos que a água é um recurso natural muito valioso. Sim, sem dúvida. Tem outra pergunta aqui, é uma pergunta talvez simples, mas parece muito pertinente. Nos faz pensar, como seres humanos. A pergunta diz: nós vivemos na maior floresta do mundo. Como podemos colaborar para reduzir o impacto no aquecimento global? Eu acredito que, obviamente, no nível nacional é muito importante que o Brasil, minha visão pessoal é que o seu país tem que contribuir para reduzir as emissões de carbono, mas já tendo dito isso, nós simplesmente não podemos prevenir algum tipo de que vamos ter o aquecimento global nos próximos 100 anos. Então, acredito que um grande foco do trabalho que fazemos é trabalhar com o setor da água para ver os melhores investimentos e quais são as oportunidades para mitigar os impactos do aquecimento. Portanto, em um nível, isso é muito importante, um aspecto do que fazemos. De novo, não devemos deixar de focar no desafio de reduzir as emissões de carbono. Bem, excelente. Temos que fazer a gestão da água no nível local para realmente começar a causar uma diferença a nível regional e global. Sim. Acredito que temos coisas que podemos fazer no nível local, regional, estadual, e sobre, enfim, reservatórios e gestão de bacias hidrográficas nacionais. Outra pergunta sobre um dos seus gráficos que diz: tem um gráfico que você mostrou sobre as anomalias nos índices pluviométricos em 2016. Então perguntam aqui: tem alguma documentação histórica ou registros históricos, então, ou opiniões de comunidades tradicionais dizendo que tivemos eventos similares ao que foram mencionadas de anomalias nos índices pluviométricos no passado, até mesmo antes do começo de começar a medir esses dados, então. Temos um número de vários artigos publicados na qual várias técnicas foram utilizadas para tentar reconstruir as sequências de secas históricas, além do registro intermitente que nós temos já, digamos, moderno e recente. Uma das coisas que nós utilizamos é utilizar os anéis das árvores para caracterizar o crescimento das árvores. Sabemos que isso é muito importante para monitorar a temperatura, na qual, bem, enfim, nós temos os índices pluviométricos afetam o crescimento das árvores, enfim, desses anéis, e vemos então a dendrocologia, que pode ser utilizada já para medir a temperatura há muitos centenas de anos, e, por exemplo, medir nas áreas dos pântanos, a salinidade da água é muito sensível a mudanças nos índices pluviométricos. Então, essas mudanças nos níveis, na salinidade, leva a uma mudança na composição das diatomáceas e diferentes organismos que vivem nesses pântanos, nessas áreas úmidas. Então, períodos que se correlacionam. Temos aqui a acumulação, então, dos sedimentos que podem ser avaliados para ver a composição, por exemplo, desses também anéis, por exemplo, que nós podemos medir nos sedimentos, e sabemos que tem períodos históricos na qual tivemos anomalias de chuva,
E sabemos que o continente australiano também passou por muitas secas históricas. Posso fazer outra pergunta? Tem um pensamento aqui sobre Melbourne. As pessoas dizem que todos têm um tanque e não lavam, digamos, eles têm um tanque para coletar a água da chuva, mas e usam isso daí para, por exemplo, lavar então as suas casas e etc. Então, quando isso começou? Começou depois da crise, enfim, ou sempre foi assim que vocês lavavam as calçadas? Então, tem alguma chance que as pessoas talvez possam mudar os seus hábitos no Brasil, baseado na sua experiência? Eu acho que essa pergunta. É uma boa pergunta e realmente houve uma mudança importante em Melbourne nesse sentido. Teve uma seca muito importante que vocês sabem, que vocês já conhecem, que durou muitos anos e durante esse período de tempo, então, o fornecimento de água realmente chegou a níveis muito baixos. E houve uma grande preocupação em relação a isso, em relação também ao potencial risco que isso traria para a cidade. A cidade poderia ficar realmente sem água, sem qualquer estoque. Como vocês devem imaginar, houve uma grande iniciativa de conscientizar as pessoas, houve também uma implementação de políticas, uma série de restrições em relação ao uso de água, especialmente consumo doméstico. Então, por exemplo, essa questão de utilizar a mangueira em alguns lugares foi realmente completamente limitado. Houve grandes limitações no consumo de água doméstico. E as pessoas acabaram adotando esses novos hábitos, criaram uma nova forma de utilizar a água no consumo doméstico, começaram a utilizar esses tanques, como você mencionou, e a efetividade desses tanques de água, na verdade, vai depender muito, lógico, da quantidade de precipitação. Como o índice pluviométrico é extremamente variável, dependendo da temporada, dependendo do local, você precisa de um tanque muito grande para conseguir chegar num nível mínimo de segurança ali de quantidade de água. Tem que ser um tanque bastante significativo, vamos dizer assim. Mas, enfim, o uso de água em Melbourne realmente passou por uma mudança impressionante. Teve uma redução muito grande na média de utilização. Depois teve um certo relaxamento de algumas restrições, é verdade, à medida que a situação foi melhorando, mas ficou a conscientização, pelo menos. Isso é bom, as pessoas conseguiram se adaptar, então, ao novo cenário. Isso é muito bom. Bem, muito obrigada, Dr. Nick Bond. Muito bom tê-lo aqui. Obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Foi um prazer, um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Esperamos ver os 3 palestrantes convidados novamente no futuro em breve. Bem, agora vamos concluir o nosso evento. Vamos apresentar aqui as últimas considerações. Bem, em primeiro lugar, logicamente, eu gostaria de agradecer aos palestrantes, porque nós sabemos que vocês são muito ocupados, sabemos que não é fácil encontrar um tempo aí na agenda, os 3 juntos, especialmente aqui conectados para o nosso evento. Muito obrigada realmente pela dedicação, por terem aceitado o convite. Também gostaria de agradecer a cada um e cada uma dos participantes hoje à noite. Sabemos que todos estão muito ocupados com o seu dia a dia, então é muito bom tê-los aqui. Muito bom ver que temos um grande público hoje à noite no nosso evento. Então, é muito bom tê-los, dando as boas-vindas aos nossos palestrantes internacionais. Esperamos que
as iniciativas e estratégias que foram comentadas hoje possam ser implementadas também aqui no Brasil. E, logicamente, será muito interessante ter ações como esta de hoje à noite com mais frequência para melhorar o manejo dos recursos hídricos no mundo inteiro. Não só aqui, não só na Austrália, mas em todos os lugares do mundo. É muito importante ter esses recursos essenciais, é extremamente importante, então é necessário pensar em programas estruturais para pensar também nas implicações do uso da água. Gostaria também de reconhecer o apoio que nós recebemos da TWRA e também dos professores, dos alunos, de todos os colaboradores voluntários. Obrigada à Tropical Water Research Alliance e a todos os que participaram. Nos vemos na próxima semana no nosso próximo webinar sobre tecnologias e metodologias utilizadas para um manejo integrado dos recursos hídricos. Nos vemos na semana que vem, às 6h30. Uma boa noite a todos.